Quem tá cheio aí, dá um grito de júbilo. Olha só, aprenderam que aqui no Campo Jump, para receber, tem que dar um jump. Amém? DJ Marcelo, parceirão nosso, Marcelo D12, chegou de Manaus para ministrar poder sobre a nossa vida. E ele vai falar aqui um pouco agora. Eu quero que você levante a mão para cá, estenda a sua mão para cá agora, em nome de Jesus. Pai, nesse momento estamos aqui, estendendo a nossa mão sobre o teu servo Marcelo, e cremos, Senhor, que daqui fluirá rios de água viva, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor, queremos nos banhar, queremos estar aqui completamente mergulhados. Em nome de Jesus, usa o teu servo, e que ele venha a ser aqui um diferencial, um testemunho para essa juventude, Pai. Em nome de Jesus, esse que te entrega aqui essa juventude agora, para o seu cuidado. Glória a Deus. Que gostoso esse tempo, né? Que tempo bom a gente ter esse tempinho com Deus numa tarde antes da virada do dia, né? Daqui a pouco Deus vem nos visitar, né? E perguntar: e aí, como é que você tá? Tudo tranquilo? Ou ele pode chegar assim: e aí, meu filho, tudo bem? Ou ele pode chegar assim: e aí, mano, o que tu fez hoje? Tá ligado, né? Deus tem uma linguagem para você. Deus tem algo para a tua vida. Quem sonha? Quem já foi vendido para o Egito? Então é hoje, Deus vai falar com você. Amém? Se você sonha e você ainda não foi vendido para o Egito, eu quero te dizer que o teu sonho ainda não começou. Eu quero te dizer que o teu sonho ainda vai ser realizado. Amém? Agora é legal. Gênesis 37. Eu quero falar de um jovem que tinha 17 anos. Gênesis 37, 1. Todo mundo aqui conhece José. Amém? Sabe que José era um cara sonhador. José foi um jovem escolhido por Deus. José contava para o pai o que os irmãos faziam de maldade e de coisas boas. José era um cara gaiato. José era um cara extrovertido. José era o mais novo. E José sabia que ele era querido. E José, ele teve um sonho. Deus visitou José e colocou nele um sonho. E esse sonho, os levitas estão indo embora? Os levitas estão indo embora ali? Corre alguém lá, chama. Vocês vão beber água? Amém. E José ficou impressionado com aquilo. Deus falou com José na linguagem territorial, né? Colocou sobre ele alguns objetos, algum sol, lua, né? Como tem no texto. Eu queria que você depois desse uma lida sobre a história de José, começando lá em Gênesis 37. E José se empolgou com aquilo. Ele foi contar o sonho dele, né? Surpreso com aquela história toda que Deus tinha falado com ele sobre os trigos, sobre os feixes de trigos que queriam se prostrar sobre ele. E ele foi contar. E é aí que eu quero conversar com você sobre isso, sobre os sonhos. Quando nós contamos sonhos, nós levantamos parceiros e levantamos inimigos. Tem pessoas que vão colar em você só para roubar teus sonhos. Tem pessoas que vão andar com você
para ver qual é o teu segredo, qual é o segredo do crescimento. Porque todo mundo te ama, todo mundo gosta de você, e porque você tem crescido tanto, as pessoas vão ficar se perguntando: Deus tem algo para você, jovem. Deus tem algo poderoso para você. Eu lembro que quando eu nem me lembro. Eu tenho problema de esquecimento, esqueci de falar. Eu fumava tanta maconha quando eu era adolescente, jovem, que a maconha destruiu um pouco meu raciocínio. Mas eu tinha uns 23, 22. E eu lembro que eu fazia cada coisa absurda no mundo. Eu surfava em ônibus. A gente ia pra festa à noite, e quando a gente voltava, eu sentava na janela, me apoiava na janela, subia e ia pra cima do ônibus para surfar nos ônibus. E a gente ia embora em cima dos ônibus. Pichava, passei minha vida toda andando de skate. O que eu queria era ser feliz. O que eu queria era me divertir. E isso não era sonho de Deus. Mas Deus aproveitou essas experiências para me ganhar outros jovens hoje. E José foi vendido como escravo. Amém? E nessa escola de tribulação, José foi se formando. Por isso que eu perguntei: quantos sonham e quantos já estão no Egito? Porque tem gente que tem uma vida de Egito. Mas eu quero te dizer: se você murmurar, Deus não será contigo e você não conquistará o reinado. Mas se você não murmurar, Deus vai te colocar em lugares de honra e de governo e de liderança. Todo sonhador, no início é chamado de doido, né? No início é chamado de doido. Na caminhada, as pessoas começam a observar ele, param de chamar ele de doido, mas começam a observar. Mas depois de um tempo, todo sonhador é chamado de PRLM. Você sabia disso? Pastor, líder de multidão. Amém? Todo sonhador, no final, ele é chamado de PRLM. Por quê? Porque ele tem um alvo. Se você sonha demais, é sinal que você só vive dormindo. Você tem que parar, acordar para realizar os teus sonhos. É necessário acordar para que os teus sonhos sejam reais, venham à tona. Eu comecei com essa vida de música, de tocar, de discotecagem em 94. Eu vi outros DJs tocando e eu gostei e fui atrás disso. Comprei equipamento, comecei a investir, comprar disco, na época era disco, ainda era disco, e comecei a andar nos bailes. Eu só tocava hip hop, eu só gostava de Racionais, Sabotagem, esses discos antigos. E foi um tempo que eu comecei a me desgostar de tocar. E eu vendi tudo para comprar uma moto. E passei um tempo com essa moto, até fui para a igreja na época, em 97, comecei a ir para a igreja. Mas a moto me tirava da rota de Deus. E numa bela tarde, veio um cara e me levou essa moto. Fiquei sem nada, sem som e sem moto. Mas eu tinha um sonho de continuar sendo DJ. E continuei trabalhando em cima disso. Eu não tinha ninguém que me apoiasse. Não tinha ninguém que olhasse para mim: não, vou investir na tua vida. Eu vou te dar um negócio aqui para te vender. Não teve ninguém. Nem meus pais. Meus pais achavam que isso era besteira. Ser DJ, andar de skate. Eu andei muito de skate. E tudo que eu conquistei assim para mim mesmo foi com trabalho, com suor. Eu negociava às vezes
com algumas empresas. Não, deixa eu trabalhar para ti. Trabalhei 9 meses como motoboy, entregava pizza, para poder o salário do mês pagar o meu equipamento que eu tinha comprado. Então eu acreditava nos meus sonhos, que um dia eu ia ter uma boa aparelhagem, um bom equipamento, para me poder tocar. E Adão, ele nos trouxe algo que faz o nosso sonho travar, que é o síndrome de Éden. Qual é o síndrome de Éden? É o medo, né? Adão, depois que pecou, ele ficou logo com medo. E o medo te traz, o medo tampa os seus olhos, o medo faz você frear, o medo faz você recuar, o medo faz você parar, estabilizar, o medo não faz com que você invista, o medo não te faz sonhar e nem procurar os lugares que estão jorrando coisas que vai somar com o teu sonho. O medo te freia. Adão ficou com medo de falar com Deus, e Adão ficou tão lelé na cabeça que ele foi se esconder. Adão foi se esconder, Deus sabia onde ele estava. Então, quando nós estamos com medo, sabemos que Deus está presente, mas ignoramos a presença de Deus. Muitas das vezes procuramos estar em lugares que achamos que Deus não estaria lá, não vai estar lá. Quando eu me converti, na verdade eu aceitei a Jesus dentro de uma boate, cheio de menina de programa, cheio de drogado. Eu estava tocando nessa noite, e Deus entrou naquele lugar para falar comigo, através de um jovem. Porque esse jovem tinha o sonho de ser evangelista. E nessa noite Deus falou comigo lá, e hoje eu estou aqui com vocês, depois de 10 anos. E se você tem medo, ok. Então, se você tem medo, se o medo entrou no seu coração, é sinal que você teve alguma conversa com o inimigo, direto ou indiretamente. Toda obra do inimigo, ela vem para tirar a obra de Deus, amém? Ela vem para inverter a tua situação. Se você vai crescer, o inimigo vem para fazer com que você diminua. O medo é exatamente obra da serpente. Se você está com medo, é porque você tem se alimentado de coisas que não estão favorecendo o crescimento do teu sonho. Muitas das vezes a gente quer fazer algo e olhamos para o nosso bolso, e o nosso bolso nos gera medo. Não tem o dinheiro, não tem o recurso para fazer com que o nosso sonho venha a ser concluído. Por exemplo, eu admiro muito você, Alex, pastor Alex, por essa obra, por esse desafio. E os teus sonhos vão ser honrados. Você vai colher. E é bom que muita gente vai ver você colhendo. E muitos outros vão saber que você colheu, porque o teu testemunho vai ser forte. Então, toda conversação com o estranho faz com que você pare. Se você sonha e conta os teus sonhos para quem não sonha, essa pessoa vai fazer do teu sonho um pesadelo. Ela vai botar para trás, ela vai te mostrar obstáculos, ela vai dizer para ti, não vai dar certo não. Fazer um evento para 100 pessoas? Não, espera mais um pouquinho. Tem pessoas que vai colocar freio no teu sonho, e você vai ficar, e o tempo vai passar, e você não vai conseguir realizar. Muita coisa pode acontecer durante um ano.
Muita coisa pode acontecer se você der uma ação em um dia. Todo líder precisa ter um líder, amém? Senão não é líder. Ninguém é responsável pelo seu próprio crescimento. Alguém está te semeando, alguém está te plantando. Os grandes lutadores só venceram porque tiveram grandes líderes, grandes treinadores. Vitor Belfort hoje é um bom lutador porque ele teve um treinador. Quem é o treinador de Vitor Belfort? Alguém sabe o nome? Pois é. Mas conhecemos Vitor Belfort. Quem é meu treinador? Vocês sabem o nome? Vocês sabem o nome. Por quê? Porque existe uma diferença de honra. Existe uma diferença de honra. Nós plantamos, sonhamos para colher, para ofertar para alguém. Plantamos, colhemos para ofertar para alguém. Não trabalhamos para nós mesmos. Não mais vivemos para nós mesmos, mas vivemos para alguém viver em nós. Não é assim? Nossa vida não é para Deus? Não ganhamos vida para Deus? Então vou te dizer o segredo de toda realização de sonho. É oferecer teus projetos para Deus. Eu tenho certeza que teus sonhos serão realizados. Por quê? Porque Deus vai pegar o teu projeto. Não, isso aqui não. Eu vou aperfeiçoar o projeto desse rapaz. Toma, meu filho. Agora vai. Voa no lugar mais alto e planta essa semente. Porque de lá vai dar uma boa árvore e os frutos vão gerar alimento para uma nação. Então, todo sonho que você tem, se é sonho pessoal, meu Deus, eu quero comprar uma casa, eu vou colocar uma TV Plasma de 50 e depois vou colocar um sofá para mim, para minha esposa. Isso é normal. Mas se você tem um sonho de fazer da sua casa um templo de adoração, um lugar que você vai fazer reunião, um lugar que você vai planejar e receber vários visitantes, um lugar que você vai plantar um lugar reservado de adoração, um lugar que você vai colocar os evangelistas da cidade, um lugar que você vai fazer almoço para os seus discípulos, irmão, Deus vai te apoiar, Deus vai semear na tua vida. É igual lá em casa, né? Em casa tem construção, né? Falei para o Alex, pastor Alex, minha casa tem construção. Eu conquistei a minha casa acho que com 23 anos. Minha casa, meu carro, com 17 foi minha moto, com 18. Eu sempre fui um cara virado, eu sempre fui atrás de comprar minhas coisas e correr atrás. Porque é assim que o vencedor faz, né? Quem corre atrás, é assim que o vencedor faz. Então eu sempre fui virado. Hoje eu estou com uma casa toda destruída e estou ajeitando as paredes, tudo. Cada orçamento é um absurdo. Cada final de semana é uma festa para comprar cimento no outro dia. E está sendo legal, está sendo gostoso. E ontem, na quarta-feira, eu reunindo com meus discípulos lá, eu falei para eles assim: olha, o nosso crescimento vai ser igual à nossa casa, vai ser igual à minha casa. Aí todos disseram amém. Aí eu disse: olha, amanhã eu vou começar a impulsar aqui na frente. Aí eles: pô, legal, amanhã traga um discípulo seu. Aí ele ficou meio assim: não, porque não vai ser igual ao crescimento. Então, você ganha um discípulo, eu impulso minha casa. Você ganha mais um discípulo, eu coloco a cerâmica. Você ganha mais um discípulo, né? Eu vou comprando os móveis. Todo planejamento precisa-se de amadurecimento. Se você tem um sonho, e você não pesquisa sobre o que você quer, você não vai ir para lugar nenhum. Eu quero dizer que o teu sonho já é passado. Já é passado. Enquanto você está parando, sonhando, já tem outro lugar realizando. Você precisa buscar. Hoje tem muitos meios para que você realize seus sonhos. Eu estou te falando isso porque eu não quero que você vá para o Egito. Amém? Eu não quero que você vá para o Egito. Existem sonhos
que toca o coração do homem. Mas quando você tem os sonhos de Deus, o teu sonho atinge uma nação inteira. Então é importante você saber o que Deus quer. Qual é o sonho de Deus? O que Deus quer fazer de você? Um grande cantor, um grande DJ, um grande empresário, porque Deus queria fazer de José um grande governador, e Deus colocou José numa rota de dor, uma rota de sofrimento, de humilhação, de mentira, uma rota de prostituição. Colocou José numa roda de mentirosos. Mas a Bíblia fala que José, em todo o tempo, alegrava o coração de Deus. Então, José foi conhecendo a rota do subir da montanha. José foi agradando o coração de todo mundo. Até quando ele foi preso, depois que a mulher do seu senhor atacou ele agradou o coração dos carcereiros. E ele fazia tanta coisa boa lá na delegacia, na penitenciária lá onde ele estava, que colocaram ele como chefe. Então eu quero te dizer, aonde você foi plantado, faça o seu melhor. Ah, mas tu não conhece meu chefe. Não quero conhecer. Eu só quero te dizer que se hoje estou te chamando de empregado, amanhã vou te chamar de chefe. Se hoje estou te chamando de CDF, amanhã vou te chamar de doutor. Olhe para o amanhã, não olhe para hoje. Eu lembro que há uns meses atrás eu deixava de fazer certas coisas para comprar iluminação, para comprar som, deixava de sair, deixei muitas vezes de ir para shopping, para outras festas. Já fui convidada para muitas festas somente para trabalhar. Mas hoje eu tenho o que eu quero. Hoje eu posso parar numa rua, montar o meu som, montar tudo e fazer evangelismo na rua como a gente tem feito lá em Manaus, sem precisar de ninguém, sem tirar R$1 do bolso. Mas um dia eu tive que negar algumas coisas, como eu não sei jogar bola. Meu pai não deixava a gente sair para a rua assim de tarde, a não ser que a gente estivesse estudando. Aí quando dava assim 5 da tarde, ele falava: ó, vocês vão brincar, pode sair para brincar, mas quando acender a luz do porte, a gente quer dentro de casa. A luz do porte acende 6 horas, né? Que é automática, né? Para escurecendo a luz do porte. Então ele falava assim, a luz do porte. Então eu brincava na frente de casa. Na minha adolescência, na minha juventude, eu brincava na frente de casa, porque se a luz do porte acendesse, eu entrava dentro de casa. Mas foi bom, hoje eu só vivo de festa. Hoje eu só vivo de festa, viagem para tocar, viagem para pregar, viagem para isso, para aquilo. Mas um dia eu tive que priorizar o Deus que sonhava comigo, que tinha o desejo de me colocar nos sonhos dele. Porque quando eu me converti em 97, quando eu aceitei Jesus, na verdade eu nem me converti, eu aceitei Jesus, na igreja com que eu fui, que eu aceitei Jesus, não tinha maluco. Na época eu tinha um cabelão, como eu falei para você, eu fumei tanta maconha, que eu entrava assim, em depressão, e a depressão foi me acabando, e a depressão foi me colocando pelos cantos. Perdi uma moto que eu fui roubado, corri atrás, comprei outra, minha outra moto foi roubada, e a depressão ia me consumindo tanto, que meu cabelo foi caindo. Hoje eu tenho uma identidade, hoje eu sou assim, se eu sair por aí com o cabelo, ninguém me conhece, mas hoje virou uma identidade, um selo, mas foi devido à depressão. E quem está deprimido não conquista nada, quem vive dentro de casa não conquista nada, quem sonha demais também não conquista nada. Eu quero te dizer que teu sonho tem que ser misturado a uma ação, e toda ação tem que vir da vontade de Deus. Se você tem um sonho
e você age para os tronos de Deus, eu quero dizer que teus sonhos vão se realizar com uma velocidade muito grande, muito rápida. Tem gente que não vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Eu passei 10 anos, eu sodomia agora, eu sodomia há 6 meses, 7 meses. Eu sempre trabalhei no MI, trabalhei já há mais de 8 anos. Comecei a trabalhar no Ministério Internacional da Restauração há 2004, comecei a trabalhar lá, porque eu era da Jovem Profeta, AGE, né? Todos conhecem Jovem Profeta aqui, né? Amém? Camisa, ou seja, aquelas camisas eu que fazia, as pulseiras, as artes, todo o material do Jovem Profeta eu que fazia, então eu vira e volta eu tinha que estar lá, mas eu era de outra igreja, aliançada ao ministério, então eu tinha que estar na igreja, eu era do MI, mas o meu pastor não podia saber, então eu ficava na igreja, no MI, e aos domingos eu ia para a minha outra igreja, por causa do meu trabalho, né? Eu trabalhava na igreja. E aí foi que as coisas começaram a acontecer. Mas na época que eu me converti, não tinha nenhum maluco para me consolidar. Não tinha skatista. Eu andava com calça larga. Hoje eu estou com uma calça mais. Mas eu andava com calça largona, camisa grande, cabelo grande. Eu gostava muito do Bob Marley. Na verdade eu não gostava dele, eu gostava do que ele fumava. E eu gostava de tudo isso, mas na igreja não tinha nenhum maluco convertido desse top para me consolidar, não tinha. Hoje tem. Se eu falar que eu gosto de capoeira, quem gosta de capoeira aí? Eu gosto de hip hop, quem gosta de hip hop? Eu gosto de balé, quem gosta de balé? Eu gosto de pichar, quem gosta de pichar? Ninguém tem nenhum crente pichador aqui não. Amém. Então, é grafiteira, é? Não, grafiteira é isso aí, ó, uma arte bonita e tal. Pichador é aquelas paradas mesmo que ninguém consegue entender. Então hoje tem, por quê? Porque tem jovens conquistando outros jovens e fazendo com que eles conquistem outros e outros, e os seus estilos não estão sendo jogados fora, os seus estilos estão sendo direcionados para Deus. Porque na época que eu me converti, a primeira coisa que o diabo plantou no meu coração é: deixa de ser DJ, larga essa vida. O diabo começou a semear na minha vida a respeito disso, que isso não era de Deus, que esse negócio de música era coisa do cão, que era coisa do diabo, que a igreja não era coisa do mundo. Na época quando eu comecei a tocar nas igrejas, o pastor chegava lá, via DJ, ele desligava a caixa de luz e falava que a luz tinha que ir embora, expulsava a gente da igreja. Como muitas vezes eu já cheguei para tocar em igreja que o pastor, festa do mundo aqui dentro, não, faz lá fora. E Deus honrava, porque nesse dia que o pastor desligou tudo e mandou a gente fazer a festa lá fora, deu mais gente, a gente ganhou mais vida do que dentro da igreja. E ele ficou assim impressionado de tanto de gente que tinha lá na rua e tanto de jovem que tinha se convertido. E ele chegou para mim: poxa, eu não conhecia teu trabalho, me desculpa, isso não é meu trabalho não, mano. Eu sirvo a Deus, o trabalho é dele. Eu estou aqui como operário só. E hoje eu sou muito amigo desse pastor e tudo. Mas assim, tem coisas na tua vida que vai servir para você perseverar, não para você frear. Tem pessoas que servem na sua vida só para te dizer que você está no caminho certo. Então, todo sonho bem direcionado, todo sonho bem planejado, ele cresce e faz Jesus aparecer mais ainda. Tem lugar que eu não sou muito de falar no microfone quando eu estou tocando, e nunca ninguém me questionou isso. Nunca cheguei: tu não fala nada e tal. Por exemplo, também vinheta, tocar vinheta. Eu não sou de tocar vinheta nas minhas festas, né? Nem nas minhas músicas. Tem pessoas que me questionou, mas eu sou só DJ, eu não estou para aparecer, eu estou para fazer alguém aparecer. Eu toco para fazer alguém aparecer, não eu. Eu estou só ali só para apertar o play. Jesus tem que tocar. E graças a Deus muitas coisas têm acontecido, muitas festas têm acontecido. E
E Deus tem dado assim um jump nos meus sonhos. Quando eu pedi para o meu apóstolo, que era da outra igreja, eu pedi para ele para me sair, que eu queria crescer mais, que eu queria entrar no novo tempo, que Deus tinha falado comigo, que Deus queria me colocar em novos lugares, me colocar em novos territórios. E Deus tinha colocado aquele sonho comigo, já tinha um ano. E Deus tinha colocado aquele sonho comigo, e Deus já tinha falado comigo, porque a minha igreja é pequena. A igreja que eu era pequena, ela tinha acho que uns 700 membros, era pequena. E lá também era visão celular, mas era uma visão assim, meio que, se quiser vem, se não quiser tá tudo bem, sabe aquele negócio meio assim e tal. Eu era líder da igreja, mas não era convocado para nada. E aí eu cheguei com o meu pastor e falei: pastor, eu preciso crescer, eu já estou ficando velho, e eu quero fazer muita coisa, mas não está rolando aqui na igreja. Fui sincero com ele, disse: tu quer fazer o quê? Não, eu quero que você me abençoe, eu quero ir para o MI, e eu quero ter uma cobertura do MI, e quero trabalhar no MI, ser do MI. Ele disse: amém, que Deus te abençoe, vá, eu vou falar com o apóstolo Renê, e você vai passar para o MI. Então, quando foi em novembro, eu passei para o MI, e quando foi em dezembro, o menino saiu, e as coisas começaram a acontecer, e do MI para cá, eu comecei, de janeiro para cá, eu comecei a trabalhar com célula. Eu já estou com 20 discípulos. Só eu tive aquela meta de fazer um discípulo por mês. Só que não dá para te fazer um discípulo por mês. É impossível você fazer um discípulo por mês. É mais fácil você fazer 3 discípulos por mês do que um discípulo. Amém? E eu comecei assim, eu ganhei um, aí um ganhou mais 2, e nós 3 montamos um projeto. Esse projeto já ganhou mais 4, e já estou com, na verdade eu estou com 2 células, estou com uma no meu bairro e outra no outro bairro. Uma contém um projeto de hip hop, de dança, de música, e a outra só é base mesmo celular. Tem mais discípulos. Toda quarta-feira aparece gente diferente. E eu tinha um sonho, porque o meu sonho soma o sonho de outras pessoas. Se você sonha sozinho, se você tem planos, você está ali sozinho, e as suas atitudes não é equivalente ao que você sonha, eu quero te dizer que vou te chamar de maluco, vou te chamar de doido. Meu irmão, tu quer fazer esse negócio? Como tem gente às vezes me liga: eu sou promotor de evento e tal, eu quero te contratar, eu quero fazer uma festinha para 30 pessoas, não sei o que e tal. Começa com histórias, aí eu vou, sento com o cara não tem nem crente. Então tem gente que vem com histórias, vem com papo, vem com coisas, e o seu currículo não bate com aquilo que ele sonha. Se você quer ser um líder de multidão, 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 você tem que sair para as ruas. Sai para as ruas. Sai para as ruas. Trabalhe em escola, trabalhe com seus vizinhos, trabalhe no seu trabalho, faça obra no seu Facebook. Quem tem Facebook aí? Eu quero te dizer que não vai dar para me adicionar vocês, mas vai lá e assina, né? Assina, já estou com 10 mil já. Assina lá para você pegar as minhas publicações. Começa a trabalhar, começa a semear, começa a viver aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Começa a viver aquilo que Deus diz de você. Porque se você não viver aquilo que você diz de você, o seu sonho não vai se realizar. Eu tenho um amigo em Manaus, eu nem sei se está em Manaus ainda, que a última vez ele falou, eu falei com ele que estava com um AVC em São Paulo. Eu nem sei se está morto. Mas esse amigo meu, ele era pastor, líder de uma igreja, e ele tinha esses sonhos tremendos, e ele era um cara muito influente. Ele ministrava na igreja da Darlene, do Rio Song. Ele ministrava nos congressos da Darlene,
Ele era assim, um cara muito influente, ele conhecia Unite, conhecia essas bandas de fora, Survival, Worship Together, ele conhecia Michael W. Smith, essa turma toda, mas Manaus não conhecia ele. Manaus não conhecia ele. E ele tinha um sonho assim de fazer os projetos em Manaus, então, mas ninguém acreditava nele porque a igrejinha dele era muito pequena. Nem os discípulos dele lá não acreditavam nele. Mas ele tinha sonho. Teve uma vez que ele fez um congresso nacional em Manaus. Ele fez o primeiro Worship Together em Manaus, no Brasil, que veio os músicos do Unite, veio várias bandas, teve cobertura do Jornal Nacional e tal, teve vários ministradores de fora, inclusive dois empresários do Michael W. Smith, que eles queriam fazer um evento em Manaus. Então teve esse evento, mas deu acho que uns 80 pessoas, porque era muita grandeza de um cara que ninguém conhecia. Mas ele não desistiu, ele continuou e ele fez o primeiro Survival em Manaus, no Brasil, que foi em Manaus. O presidente da Survival escolheu o Brasil e, como ele era muito amigo do pastor, ele fez em Manaus. Ele trouxe para Manaus Vineardi, Aline Barros, Metal Nobre, Banda Mais, trouxe Luciano Manga, trouxe... Teve um monte de banda assim, de nome. Isso foi em 2008. Trouxe só banda de nome. Trouxe o presidente da Survival, trouxe a Daniela e Mônica Sidra, que são presidentes da revista Show Gospel. Trouxe o Todd, que era o produtor do Filho do Homem. Trouxe várias pessoas que o pessoal viu o outdoor assim e falou assim: é mentira, não existe trazer esse povo todo para 2 dias no evento em Manaus. E muita gente falou para mim que era mentira, que o pastor só queria enganar o pessoal e ganhar dinheiro. E eu estive no congresso, toquei no congresso e teve os 2 dias de congresso com 30 pessoas. 30 pessoas. A banda Vineardi não acreditava que eles estavam tocando para 15 pessoas. Um público muito menor do que esse, num lugar imenso. Esse pastor sonhava muito alto, mas ninguém acreditava nele, porque os discípulos dele era muito pouco. A igreja dele era muito pouco. Nem os discípulos dele acreditavam nele. E eu conhecia ele, eu sabia que ele era um cara de firmeza. Ele se frustrou tanto que ele entregou a igreja, entregou o ministério, deixou a mulher e hoje está por aí, em algum lugar que eu nem sei. Eu quero te dizer, se seus sonhos não são firmados, você vai se frustrar, você vai se esconder, você vai morrer. Se você sonha, você tem que conquistar alguém que sonhe com você. Primeiro item para você ter essa pegada de realizar o teu sonho é conquistar você mesmo. Você precisa acreditar. Você precisa saber que esse sonho é sólido, é real, é possível, é palpável, já aconteceu. Você tem visto, você tem estudado, tem no Google, tem no YouTube. Se você acredita, se você vê que é real, esse é o primeiro item, você já deu um passo. O segundo passo é conquistar uma pessoa que sonhe junto com você, que some junto com você, que invista no seu projeto, que invista no seu sonho, que faça do seu sonho uma realidade. Mostre para essa pessoa que é possível, faça planejamento, tenha fé. Depois disso, você vai conquistar o terceiro passo. O terceiro passo é fazer com que Deus se aproveite do teu sonho.
Faça com que Deus se aproveite do seu sonho. Faça com que Deus tome esse sonho para Ele. Faça com que Deus tenha desejo de esse sonho ser dele. Faça com que Deus pegue esse sonho e se torne real. Faça com que Deus tenha um desejo tão grande de ter esse sonho para Ele, um desejo tão forte de pegar esse sonho e ser dele, para Ele mesmo assinar como dele, não seu. Eu tenho certeza que o seu sonho vai se realizar. Uma coisa que você deve aprender é: se você não sabe, no mínimo você tem que saber quem saiba. Uma coisa que eu aprendi com um líder, eu não sei se vocês conhecem, o pastor Miquelson. Uma vez eu aprendi com ele. Eu estava em São Paulo, pesquisando algumas coisas da Jovem Profeta, e ele me falou assim: Marcelo, a gente precisa saber, no mínimo, quem saiba. Se eu não sei, eu preciso saber quem tem. Se eu não tenho, eu preciso saber quem tem. E a gente foi atrás de fornecedores de tênis, de camisa, de pulseiras que a gente ia produzir. Então você precisa saber quem tem. Se o Alex quiser fazer uma festa sábado que vem, no mínimo você tem que saber quem é o DJ mais conhecido aqui, quem trabalha com som. A equipe tem que se virar e trazer. Está aqui o relatório. Um amigo meu tem isso, eu tenho isso. Então, os teus sonhos são assim. Ele faz com que você cresça em conhecimento, em atitude, em ações. Se o seu projeto não conquista você mesmo, eu quero dizer que alguém vai se aproveitar do seu projeto e vai viver muito bem. Daí o Bill Gates, não é isso? Que o Bill Gates não. Esse cara aí, o Steve Jobs. Vocês estão entendendo bem o microfone então? O Steve Jobs. Hip Hop. Ele não tinha projeto nenhum. Pegou a ideia e foi fazendo. O dono do Facebook, as ideias já existiam. Ele pegou e aperfeiçoou. Foi isso? E aperfeiçoou. Hoje o cara vive brincando. Vive para isso. Eu trabalho só com o Facebook. Meu trabalho é o Facebook. Eu fecho contatos pelo Facebook, eu evangelizo pelo Facebook, eu faço amigos pelo Facebook e eu fecho muitos negócios pelo Facebook. Tá aí o Alex, o nosso maior papo durante esse tempo todo foi pelo telefone. Ele me ligou uma vez, mas todo o nosso papo foi pelo Facebook. Então pelo Facebook dá para fazer muita coisa. Eu quero dizer que teus projetos vai ser usado por muita gente e você vai ser o maior beneficiado. Você vai prosperar. Você vai fazer o melhor entrar na sua casa, o melhor entrar na sua igreja, o melhor entrar no seu bolso, entrar na sua vida. Você vai ter seu carro, mas para isso você vai ter que fazer muita gente se divertir, muita gente curtir o teu sonho, muita gente apostar no teu sonho, comprar o teu sonho. Hoje meu trabalho é divertir os outros. Meu trabalho é fazer os outros dançar. Eu faço o que eu gosto. Se você tem um projeto, você gosta do seu projeto, eu quero te dizer que você está no caminho certo. Mas se você não trabalha, se você trabalha num lugar que você não gosta, eu quero dizer que você está no lugar errado. Ricos e famosos ficaram ricos fazendo o que gostam. Fazendo o que gostam. Se você está trabalhando num lugar que você não gosta do cara, do patrão, você não gosta da empresa, meu irmão, saia de lá.
saia de lá, você não vai viver bem. Se você trabalha só por dinheiro, quero também te dizer que você vai se frustrar. Não trabalhe por dinheiro, trabalhe por crescimento, por conhecimento. Trabalhe para você crescer aqui, aqui e aqui. Se você tem um bom trabalho, por exemplo, hoje eu consigo trabalhar naquilo que eu gosto. Eu sou designer, mas eu nem foco nisso. Até o Alex falou para mim que eu sou doido. Eu deveria trabalhar com isso, mas eu não gosto não. Eu até gosto, mas eu não foco. Meu foco é música, é DJ, é tocar. Eu me divirto mais. Meu pastor me chamava de Batman. Eu trabalhava à noite e dormia durante o dia. Mas eu gosto. Fazendo festa, eu estou pagando meu carro, fazendo festa, eu pago minha casa, fazendo festa, eu saio com a minha esposa, fazendo festa, eu estou planejando abrir outro negócio. Então eu gosto disso. E para mim é divertido. É divertido, às vezes eu chego em casa às 4 da manhã, 5 da manhã, mas é divertido, eu me amarro nisso. Então, os seus sonhos precisam se encaixar nesses itens, para que você atinja o lugar certo, atinja a pessoa certa, o tempo certo. Eu quero dizer que José tinha 17 anos. Você ainda está novo. Você está no caminho certo. Você está no tempo certo. Você está no lugar certo. Você só precisa direcionar os seus desejos, apoiar a quem tanto te apoia. Um colega meu falou para mim que ele não sabia qual era o que Deus mais gostava. E hoje eu te pergunto, sabe de que Deus mais gosta? Sabe o que Deus mais ama? Você. Vidas. Se você faz coisas, projetos para abençoar vidas e trazer vidas para o reino, eu quero dizer que teu projeto vai ser realizado muito rápido. Teu projeto vai ser um dos primeiros a ser realizado, porque vai ter um patrocinador que vai apoiar o teu projeto, vai ter um mantenedor que vai sempre te aperfeiçoar para que você cresça no seu projeto. Mas se você tem desejos de fazer o seu próprio crescimento, eu quero ser um pastor de multidão só para pregar, eu quero ser um baterista só para tocar, eu quero ser um DJ só para... Irmão, você vai chegar lá, mas vai demorar um pouco. Tudo que você faz hoje, se não for para Deus, o teu processo vai ser lento. Mas se você faz para Deus, o teu projeto vai ganha uma velocidade muito grande. Eu falo isso por experiência. Quando eu comecei a fazer festinha assim na igreja, eu tinha 5, 6 CDs, e naquela época, 2000, 2001, 2002, não tinha CD, não tinha música. Então eu pegava assim, as melhores músicas de cada CD, né? As melhores de Cassiane, as melhores de Fernanda Brum, as melhores músicas de Oficina G3, e eu fazia as festinhas assim. Não tinha também na época música eletrônica. Depois que lançou aquele CD do Arrebatados, e as coisas foram acontecendo. Foi acontecendo. Hoje eu tenho muitos CDs, hoje eu tenho equipamento grande, hoje eu consigo fazer 2 festas ao mesmo tempo. Hoje até minha esposa também toca. Às vezes eu tenho 2 festas e ela vai para uma e eu vou para outra. Então as coisas crescem. Também se passaram 10 anos, mas eu tenho 10 anos de experiência. 10 anos de experiência. Isso como cristão, como evangélico. Fora o que eu aprendi no mundo, o que eu aplico hoje no reino de Deus. Tudo que eu aprendi no mundão, hoje eu aplico no reino de Deus. Eu sei produzir festa, eu sei colocar uma boa iluminação, eu sei fazer, eu também sei grafitar. Eu sei desenhar. Então, eu sei fazer muita coisa assim que eu aprendi no mundão. Mas quando eu comecei a sonhar com Deus, Deus falou para mim: Marcelo,
você tem mais tempo no mundo do que comigo. Você precisa inverter essa situação. Passa mais tempo comigo, para que você esqueça as suas experiências no mundo. Eu quero te dizer que você precisa passar mais tempo com Deus. Eu era um cara muito doido. Eu não era de brigar. Eu era muito de ficar por aí assim, na noite, por aí andando. Já tive muitos problemas na minha vida, até depois de crente também. Mas tudo que aconteceu comigo foi para resgatar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se eu for contar a minha história aqui de roubos, que eu contei aqui, eu perdi 2 motos, né? Há uns meses atrás eu perdi também um carro. Mas eu entendi o porquê que Deus permitiu que meu carro fosse roubado. Eu entendi porquê que aquele carro tinha sido roubado. Eu quero dizer que Deus tem algo para você. Tem coisa que parece que é valiosa que está na sua mão e você perde. Entenda o porquê perdeu. Entenda porque Deus permitiu que tirasse. Entende por que isso quebrou, por que isso queimou. Entenda. Quando o meu carro foi roubado, eu tinha 3 meses de uso, eu tinha acabado de tirar da concessionária um carro novo, uma Montana zerada. E naquele mês de setembro agora, meu carro foi roubado. Então eu tinha setembro, outubro, novembro e dezembro de festa. Eu tinha uma agenda cheia de festa. Eu precisava de um carro para me deslocar com as minhas coisas. E eu não tinha mais carro. E Deus falou para mim, Deus falou na minha cara: o teu carro foi roubado, mas ele não roubou a tua paz. Ele não roubou as palavras que eu te dei. Ele não roubou a amizade que eu te dei. Ele não roubou a perseverança que eu te dei. Ele não roubou a vida que eu te dei. Ele não roubou o ar que eu te dei. Ele não te roubou o dia, não te roubou a noite. Você está vivo. O que você vai fazer agora? Aí eu falei para Deus: eu vou ser fiel. Continuei pagando o carro que eu não tinha e continuei trabalhando sem espírito nenhum. Eu não tinha mais alegria para nada, porque tudo que eu fazia, lembrava do meu carro. Se eu ia para a festa no final de semana, as pessoas perguntavam: e aí, cadê teu carro? Se eu pegava um ônibus, as pessoas me viam: e aí, já achou teu carro? Porque eu divulguei em Manaus toda, viajei para Boa Vista, divulguei em Boa Vista toda, saí divulgando. E foi que um dia, eu ministrando numa igreja assim, lá em Boa Vista, eu falando sobre o carro, e um rapaz lá no canto tinha passado, começou a ouvir. Na verdade ele viu a festa, ele parou para ver a festa, e depois na hora da festa eu parei para pregar, e ele ficou me ouvindo, e na hora do apelo ele veio. E aí quando ele veio, ele jogou uma corda assim no chão e veio falar comigo. E ele falou para mim que ele ia se enforcar, porque tinham roubado a bicicleta dele. Ele me viu assim, pulando, dançando, e ele não acreditava que eu estava ali pulando, dançando, e meu carro tinha sido roubado e ele estava ali dançando. E eu glorifiquei a Deus, obrigado por ter levado meu carro. Porque se eu não tivesse contado a história do carro, aquele jovem estava morto. Então tem coisas que... E depois eu achei o carro. Eu achei o carro lá na Guiana, fora do Brasil, lá depois da Venezuela. Eu achei meu carro, consegui trazer meu carro de volta para o Brasil, trouxe para Manaus, fiquei mais 3 meses no carro, vendi o carro como se fosse novo, e peguei o dinheiro do carro, comprei outro novo, e está tudo na bênção. Mas existem coisas na sua vida que você precisa testemunhar. Se você está crescendo, se a tua festa está bombando, é muito fácil falar. Mas se você está em crise, meu irmão, fale também. Dê testemunho, seja fiel. Seja fiel até o fim, até Deus dizer basta. Porque você precisa atingir o alvo certo. Como José, Deus tinha um sonho para José, de fazer dele governador. E Deus
fazendo José andar pelos caminhos que não eram bons para ele, mas que ele estava sendo bom para os caminhos. Eu quero dizer que você precisa ser bom nos caminhos que você está, e ser o melhor, porque você é filho de Deus. Se você não for bom, você tem que ser no mínimo o melhor, né? Você é filho de Deus. A Bíblia fala em Salmo 8, versículo 5, fala que você é um pouco menor do que Deus. Então a gente pode fazer muita coisa. E está aí Jesus que falou que a gente ia fazer muito mais do que ele. Então pode crer, é muita doideira. Então faça o melhor, faça exatamente aquilo que Deus colocou no teu coração. Seja ousado, seja forte. Às vezes para mim é doloroso chegar em casa doído, de carregar caixa, de iluminação. Às vezes pego choque, às vezes eu me furo. Uma vez uma máquina caiu na minha cara, quebrou aqui, rasgou aqui, não dá nem para ver mais que já sarou. Mas acontece. Esses dias agora no encontro do Jump, né? 3 assaltantes entraram na minha casa, me renderam, me amarraram, amarraram meus pais, colocou a gente no quarto, gritou com a gente, roubou o que tinha para roubar, foram embora. Mas no mesmo dia, na mesma madrugada pela manhã, eu estava no encontro, porque eu sabia que Deus iria me abençoar naquele encontro Jump. E Deus já restituiu o que foi roubado. Deus me deu outra aliança, minha aliança foi roubada, era até menor do que essa. Deus me deu outra aliança, Deus me deu outro celular, era também menor do que esse. E assim, as coisas vão acontecendo. Eu quero dizer que o inimigo pode levar até o que tu tem, mas ele não pode tirar de você o que você é. Ele não pode tirar de você as promessas. A única pessoa que pode destruir os teus sonhos é você mesmo. A única pessoa que pode fazer com que teus sonhos não se realizem é você mesmo. Você nasceu para sonhar. Você nasceu para realizar. E você nasceu para viver dos frutos dos seus sonhos. Amém? Glória a Deus. Quando Ele te chamou, Ele já te chamou capacitado. Todo mundo aqui que Ele chamou, todo mundo aqui estava ocupado. Ninguém estava à toa por aí. Ninguém. Eu, na época que Deus me chamou, eu estava no auge do meu sucesso. Eu era o DJ Marcelo D2. Marcelo D2, porque eu era o D2 igual o Marcelo do Rio de Janeiro. Eu fumava tanta maconha que os caras me chamavam igual o outro de lá. E Deus me chamou, eu já tinha fama, eu já tinha um grupo de hip hop. E quando Deus me chamou, ó, te quero agora. Eu já te salvei da morte, eu já te salvei da depressão, eu já te salvei da prostituta, eu já te salvei da doença. Agora está na hora de você salvar outros também. E Deus me chamou dentro de uma boate suja, entrou naquele banheiro fedido, onde eu estava. Daquele lugar eu saí para viver.